Muito bem, então estamos hoje na nossa aula de terça-feira, das 7h30 da noite. E eu gostaria hoje de trazer um tema que mais ou menos, acredito que 2 ou 3 semanas atrás, eu compartilhei com vocês um estudo sobre, que a gente estava falando bastante sobre a tradição de Patanjali, né? E aí eu trouxe uma escola, uma tradição que é tida como base para esse estudo que a gente estava fazendo de Patanjali, que é a escola do Samkhya. Eu até falei para vocês, não sei se vocês se lembram da relação entre a forma de ver o mundo dessa escola do Samkhya, que se organiza basicamente o mundo imanifesto com o mundo manifesto, né? Aquela história do Purusha como sendo o espírito, né? a- além da manifestação e tudo o que está manifesto nesse mundo, que a gente chama, que dentro dessa escola se chama de Prakriti, que é o mundo material mesmo que a gente vive, não só a matéria, o que a gente consegue ver, mas também o que se engloba dentro dessa manifestação é a nossa mente, né, o intelecto, a egoidade, né, que é uma tradução que eu acho bem interessante, porque não é o egoísmo, né, mas é a egoidade, tipo, é você conseguir se identificar como você, né? Falar quem é você, tem uma imagem de quem é você, né? Então, tudo isso é dentro dessa manifestação que é organizada. E aí, só para trazer, assim, uma expansão um pouco maior dessa visão, dessa escola, eu vou colocar aqui para vocês uma telinha com a representação de todos os elementos que, aqui, de todos os elementos, vocês estão vendo aí na tela? Sim, dá para ver? De todos os elementos que se manifestam a partir. É assim, ó, ali em cima vocês veem que tem ali, eu coloquei até um raiozinho, né? Uma coisa tipo dando a ideia de que é o espírito se manifestando, né? Então, Purusha seria além do manifesto. E aí, a partir do momento que isso se manifesta nesse plano da nossa existência, isso é colocado como Prakriti, né? E o Prakriti ele se manifesta a partir de 3 elementos. Vocês se lembram? Os gunas, que é o, é, o Tamas, o Rajas e o Sattva. São aquelas qualidades, né? Da inércia, qualidade do movimento e a qualidade da luminosidade. E aí isso vai se manifestando em outros níveis, em outras camadas, até chegar na camada mais densa de todas. Então, aí vocês veem aqui, tem Buddhi, seria, uma das traduções pode ser a consciência, mas a gente pode chamar também de intelecto. É a capacidade que nós temos de refletir sobre a nossa própria existência. Então, isso está dentro dessa manifestação também da matéria, né? Quando você para, tipo assim, a gente faz uma prática de yoga, você fecha os olhos e você consegue refletir sobre você mesmo, refletir sobre a sua existência. Isso acontece graças é, a esse elemento, né, dentro dessa manifestação que se chama Buddhi. A Ahamkara, que seria a personalidade, né? Isso que eu falei, eu sou eu, Manuel, né? Tenho essa cor de pele, tenho essa constituição física, né? E tudo mais. Manas, que seria a mente, ou seja, os pensamentos mesmo, né? Então, a capacidade que nós temos de tanto levar o nosso pensamento para o futuro, tipo assim, eu falo para você, você comeu hoje, né? Aí você para um pouquinho, às vezes você nem lembra, às vezes a gente nem lembra, né? O que que eu comi hoje mesmo? Mas se eu paro um pouquinho e reflito, né? Ah, tá, comi hoje, tá, comi, lembra? Eu falo para você, o que você comeu na terça-feira da semana passada? Puxa, aí já fica mais complicado, né? Aí você já tem que fazer um esforço bem maior para tentar lembrar. E se a gente vai indo lá cada vez mais para trás, mais difícil vai ficando da gente conseguir resgatar essa memória. Então, é esse elemento da mente que tem essa capacidade de recorrer a esse repositório, que é a memória, e acessar essas informações. Da mesma forma, a gente cria algo que ainda não existe, que a gente chama de fantasia ou imaginação.
né? Então, por exemplo, imagina você, sei lá, vou dar um exemplo, né? Imagina você fazendo um buraco dentro da terra, na terra, né? Cava um buraco e se joga dentro desse buraco e pede para alguém cobrir você com terra. Poxa, né? Vou me enterrar vivo. Muitas vezes, se você realmente leva a sua atenção para isso, dando esse exemplo, né? Bem forte, né? Às vezes até a emoção te leva a um estado de sensibilidade, de emoção, você acessa até um estado emocional que você sente medo, por exemplo, ou sente desespero, né? Ou sei lá, se eu falo para você, ó, imagina você num lugar que você mais gosta, né? Um lugar que você se sente mais confortável, não sei, num campo verde, lindo, com uma árvore frondosa, o vento batendo sobre o tom. Tipo, às vezes você nem esteve naquele lugar, mas você consegue levar a sua mente, criar essa imagem e sentir, às vezes, a emoção daquele momento também. Uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto, por exemplo. Então, tudo isso é qualidade da mente, capacidade da mente. E aí, isso se manifesta em outros níveis, a partir da mente, que são esses quatro aqui, que eu queria mostrar no próximo, na próxima imagem para vocês, a relação entre os cinco órgãos dos sentidos, com os cinco órgãos de ação, os cinco elementos sutis e os cinco elementos densos, que seriam os cinco, como se diz? Os cinco elementos mesmo, né? Então, vou colocar aqui para... Opa, não é essa não, é essa outra aqui. Diminui um pouco, né, a tela, vamos ver se aumenta. Aí, pronto. Então, olha só que interessante isso aqui, gente. Isso não precisa decorar não, tá? Se eu posso passar para vocês, mas é só para a gente trazer essa relação, principalmente relacionado aí eu fiz também essa relação com os níveis energéticos do nosso corpo. Então, se a gente pega desde do nível mais denso, do nível mais inferior do nosso corpo físico mesmo, né? E energético também, que é o Muladhara, que é o chakra raiz, que é o chakra onde fica localizado nessa região do períneo, né? Então, seria a conexão com a terra. Então, a gente tem aqui o elemento terra, que está relacionado com o aroma. Olha que interessante. Então, a gente diz aqui que o aroma, ele é o aroma e o olfato, né? O olfato seria o sentido mais é, primordial, ou seria o sentido mais antigo que dentro da constituição da raça humana foi desenvolvido. A coisa do cheiro mesmo, do animal mesmo, né? O tipo animal, ele chega num lugar, ele vai cheirando, cheirando para se reconhecer dentro daquele espaço, né? Então, o sentido mais primitivo, né? Essa seria a palavra. O sentido mais primitivo é o olfato, que está relacionado ao elemento terra, está relacionada ao elemento sutil aroma, né? O aroma que você sente, e que está relacionado também ao processo de excreção. Já o elemento, já o nível energético, né, o chakra energético Swadhisthana, que seria o chakra sexual, né, da região sexual, está relacionado ao elemento água, então é isso da fluidez, né, do fluxo das águas, né, então isso está muito relacionado também a como funciona, né, esse órgão, inclusive físico, né, que está relacionado, obviamente, à reprodução, ao sentido do paladar e que dá para a gente a sensação do sabor, né? Já o chakra Manipura, que seria na região do plexo solar, está representado pela cor amarela, né? Que seria esse fogo. É representado pelo elemento fogo, que dá a forma, que está relacionado com a visão. Então, o fogo é esse elemento que nos traz, né? Então, imagina só nesse mundo físico que a gente vive, se não existisse o sol, a gente não ia conseguir enxergar nenhum tipo de forma. Então, o fogo, que é a representação do sol nesse plano da existência,
é o que dá essa possibilidade que a gente possa ver as formas, né? Então, por aí também se dá esse sentido desse fogo de movimento da locomoção. Já um nível acima, que seria o chakra cardíaco, relacionado ao elemento ar, então tá nessa região, né? Região do peito, região dos pulmões, onde funciona fisiologicamente, inclusive, essa dinâmica, né? Desse movimento do ar e que está relacionado ao toque. Então, olha que interessante, né? Aqui no centro do peito, a gente fala que as mãos, elas são continuidade do nosso coração, né? Então, se o coração, né, esse chakra cardíaco, está relacionado ao elemento ar, e a extensão dele, né, vem daqui do coração, vem para as mãos, a gente tem essa possibilidade de tocar, de manipular as coisas. Então, está muito relacionado a essa energia do coração. E por último, aqui os últimos três chakras superiores, que é o chakra laríngeo, o terceiro olho e o Sahasrara, que é o coronário, ao elemento mais sutil, que é o elemento éter, que está relacionado com o som. Shabda, dentro da tradição, inclusive de Patanjali, né, quando a gente, essa palavrinha que ele utiliza em algum dos sutras, ele fala sobre é, a forma de manifestação desse som, ele fala do Om, né, o Pranava. Então, o Om, Pranava, é a forma da gente conseguir, através da voz, aí entra aqui, ó, comunicação, através da voz, a gente conseguir manifestar é, toda essa sutileza, né, toda essa manifestação de Prakriti através do verbo, né? Então, por isso que a gente utiliza muito o mantra também como uma forma eh, de a repetição do próprio mantra, né? Como uma forma de criar certos eh, eh, estados, né? Certos estados não só físicos, mas também mentais, emocionais e por aí vai. Então, o poder do som, né? A capacidade que a gente tem de criar através do verbo esses estados, né? Onde a gente pode experienciar todo esse fluxo de existência, desde o mais denso até o mais sutil. Depois eu vou passar para vocês isso aqui, é assim, como uma forma de estudo mesmo, a gente conseguir, através disso, através dessa organização, a gente consegue tirar daqui várias práticas, né, de reconhecimento de cada um desses elementos através do fluxo energético do nosso corpo, né, que são aqui os chakras, né, através dos órgãos dos sentidos, dos elementos, né, do terra, fogo, água, ar, o éter. A gente consegue extrair várias formas de fazer práticas meditativas, né, práticas é, de, de assimilação, né, desses elementos também. E hoje a gente vai experimentar algumas delas na prática de hoje, tá bom? Através desse estudo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar deitado hoje? Então pode deitar, aproveita ali, já está deitadinho aí, gostoso. Pode deitar, flexionar os joelhos e colocar a palma das mãos no seu baixo ventre. Isso, flexiona bem os joelhos, deixa as mãos bem relaxadas aí no seu baixo ventre, para que você possa, através do toque, então reconheça através do seu toque o contato, né, essa percepção do movimento que acontece no baixo ventre. E você simplesmente faz uma pequena pausa, pode flexionar os joelhos para ficar mais cômodo para a coluna, né? Para a região lombar. Isso, aí você consegue acomodar bem a lombar próxima do chão, encosta bem a lombar próxima do... Pode até fazer um pequeno ajuste, subir um pouquinho o quadril e encaixar, assim, fazer um movimento de retroversão da pelvis, né? Para encaixar bem o quadril e depois descer ele novamente no chão e perceber bem esse movimento lá no baixo ventre. Até um pouco abaixo do umbigo, se você puder deixar as mãos tá, em contato.
E apenas observe o movimento natural que acontece através do toque. E observe qual é o ritmo da sua respiração. Observe qual é o ritmo. O movimento que acontece, esse ritmo natural, nesse primeiro momento ainda não precisa modificar o ritmo, você simplesmente observa. Perceba que quando eu sugiro, né, ou sugerimos, né, observe o movimento natural da respiração. A nossa atenção já vai para lá, já vai para a respiração. E tem uma tendência da gente querer modificar esse ritmo. Mas tente fazer com que a observação passe por esse lugar sem modificar. É uma simples observação do movimento natural. E agora sim a gente vai passar a modificar um pouco desse ritmo. Passe a fazer expirações mais prolongadas, lentas, e no final da exalação você vai levar a sua barriga bem lá para dentro, fazer uma pequena pausa sem o ar, depois de ter exalado completamente o ar, a barriga está lá para dentro, murchinha lá para dentro, o umbigo como se estivesse colando nas costas, e você pausa 2 ou 3 segundos e experimenta essa sensação de como é ficar alguns segundos sem o ar. Quando você sentir a necessidade de tomar o ar, relaxa o abdômen e tome o ar novamente. E expanda bem o seu baixo ventre. E repita isso mais 2 ou 3 vezes, fazendo uma exalação completa, tentando tirar completamente o ar dos pulmões e fazendo essa retenção no vazio, 3 ou 4 segundos, sem o ar, e veja se a última vez agora você consegue ficar ainda um pouco mais de tempo nessa retenção no vazio. Talvez 5 ou 6 segundos, e depois passe a respirar livremente. E aí a gente vai manter os 2 joelhos em contato e afastar os pés. Então, encoste os 2 joelhos, afaste bem os pés. Tente deixar os pés em paralelo, não deixar que a pontinha dos pés gire para fora. Isso, tente deixar os pés em paralelo e afaste o máximo que você puder os 2 pés. Fique à vontade se você quiser deixar as mãos no baixo ventre ou apoiadas no chão, como for mais confortável para você. Mas leve agora toda a sua atenção no seu períneo, na região dos esfíncteres do ânus, e faça a Shvini Mudra, que é a contração e o relaxamento dessa região. Então, contraia e relaxe, mantendo os joelhos bem em contato um com o outro e a planta dos pés, os pés, né, bem afastados. Então, contraia e relaxe, contraia e relaxe. Mas tente concentrar todo o movimento na região do períneo, na região do ânus. E não que essa contração se espalhe para os glúteos, nem para as pernas, nem para o abdômen, às vezes até para o rosto, né? Às vezes a gente até contrai o rosto quando a gente faz essa prática. A gente concentrar o movimento no períneo, nesse pontinho próximo à região do ânus, contraia e relaxe. Continue respirando livremente. Tudo bem, encerre o exercício, observe por um instante. E agora apoie
planta dos pés, uma na outra, e solte os joelhos para fora. Planta dos pés apoiadas, em contato uma com a outra, isso, os joelhos caem para fora. E aí repita mais uma vez, Ashwini Mudra. Contraia e relaxe. Contraia e relaxe. E perceba se muda alguma coisa a posição que você adotou agora das pernas para a primeira variação que nós fizemos. Se existem partes, regiões, né, onde se ativam, onde trabalham de forma mais intensa do que na variação anterior. Contraia e relaxe. Esse exercício é ótimo para fortalecer essa musculatura do períneo, esse plexo, né, dessa região que, conforme a gente vai chegando numa idade mais avançada, ele vai perdendo tônus. Então, esse exercício ele ajuda muito a fortalecer esse diafragma pélvico, a sustentar, né, de forma saudável os órgãos internos, trazer vitalidade para o corpo, saúde. É um exercício que pode ser feito todos os dias. Ótimo, agora relaxe o períneo, apoie a planta dos pés no chão. E novamente as mãos no abdômen. E observe a respiração. Observe se mudou alguma coisa no ritmo da respiração. Muito bem. Agora a gente vai trazer o joelho esquerdo próximo do tronco, abrace com as duas mãos e puxe mesmo, puxe bem forte a sua perna, né, sentindo a pressão da região da sua coxa com o baixo ventre e repasse por toda a sua perna esquerda e perceba se ela está bem relaxada. Então repasse pelos dedos dos pés, pela planta do seu pé esquerdo e vá relaxando. Perceba que são os braços que sustentam essa pressão, mas a perna esquerda está totalmente relaxada. A panturrilha, o joelho, a coxa, o glúteo do lado esquerdo está completamente relaxado. E aproveite agora essa pressão da sua coxa esquerda com o seu abdômen do lado esquerdo e faça inspirações mais profundas para intensificar essa pressão nessa região do lado esquerdo do abdômen. Experimente como uma massagem. Nesse primeiro momento de prática, a gente está trabalhando o elemento terra, esse chakra que nós chamamos Muladhara, né, que é o chakra raiz, que está relacionado a, ao movimento de excreção, de limpeza. Então, essa é uma postura que favorece bastante a eliminação de gases, por exemplo. Muito bem, contraia bem o abdômen, traga agora a sua testa no joelho e tente manter com o mínimo de esforço. Com o mínimo de esforço. O abdômen contraído, a cabeça fora do chão. E a gente vai tentar permanecer um pouco mais de tempo hoje nessa postura. E talvez, num determinado momento em que você permanece na postura, você sente algum tremor. Tente regular esse tremor com a respiração, com o fluxo contínuo da respiração.
Retorne com a cabeça. Continue abraçando a perna esquerda. E aí, mais uma vez. Aproxime a testa do joelho, contraia bem o abdômen. E agora contraia o períneo, contraia o assoalho pélvico. E mais do que uma contração, faça como um movimento de sucção da raiz em direção ao umbigo. Perceba que a contração ela faz esse movimento interno de sucção da região anal em direção ao umbigo. Mantenha a respiração fluindo. Observe novamente se surge algum tremor e retorne com a cabeça. Muito bem. E agora essa mesma perna esquerda, você vai passar ela por baixo da perna direita e segurar com a mão direita no peito do pé. Então, a mão direita vai segurando o peito do pé e o joelho esquerdo ele cai em direção ao chão, fica bem próximo do chão mesmo. O braço esquerdo ao longo do corpo. Inspire, leve o seu braço esquerdo lá para trás. E cresça, e já sinta a lateral esquerda do tronco. Então, o braço esquerdo vai lá para trás. Cresça bem com o seu braço. O mesmo, braço esquerdo lá para trás. E observa a lateral esquerda do tronco. Flexione o seu braço esquerdo e apoie a mão por baixo da cabeça. Então, o braço continua lá para trás. Isso, ótimo. E procure entrar num lugar de conforto, onde você pode permanecer nessa postura de forma confortável. E imagine que agora tem um grande elástico que conecta o seu joelho esquerdo com o cotovelo esquerdo. E a intenção, a proposta é esticar esse elástico. Então, deu para pegar a imagem, né? Então, tem um elástico que está conectado ao seu joelho esquerdo e ao seu cotovelo esquerdo. Então, a ideia é esticar esse elástico. Então, você faz um pequeno movimento de lateralização, né, do seu tronco. A perna também você pode puxar com a sua mão direita o seu pé um pouco, criando um pouco mais de alongamento. E se quiser, para intensificar um pouco mais desse efeito, você pode apoiar a planta do pé direito em cima do seu joelho esquerdo. Ótimo. Se ficar muito forte, pode voltar com o pé apoiado no chão. Respire na postura, vai trabalhando a respiração consciente para criar todo esse espaço interno, essas novas possibilidades. Volte com a planta do pé direito no chão e tente retornar passo a passo. Lentamente, retorne com o braço, depois a perna. Ao retornar, afaste os braços na lateral, como uma cruz. Cruze a sua perna esquerda sobre a perna direita. Os joelhos ficam próximos e deixe a perna cair para o lado direito. E assim complementamos essa sequência de 3 posturas para um dos lados. Todas elas trabalhando com maior predominância o lado esquerdo do tronco, a perna esquerda, a região das costelas do lado esquerdo. Então, especialmente nessa postura de torção, é uma postura que trabalha nessa profundidade
pelo relaxamento, é uma postura passiva. Em yoga, nós temos posturas que são ativas e posturas que são passivas. Algumas delas misturam, né, um pouco dos dois elementos. Essa, pontualmente, é uma postura com uma característica mais passiva. Então, pelo relaxamento, você vai permitindo que o corpo se solte, vai desfazendo o tônus muscular, desfazendo as tensões. A cada exalação, você vai soltando um pouquinho mais. E retorne devagar. Descruze as pernas. E agora, faça uma pequena pausa e compare um lado e outro do corpo. Compare uma perna e outra, compare um braço e outro. Compare um lado do seu tronco e o outro lado. Como se você pudesse dividir, né, o seu corpo ao meio, na linha da coluna, e perceber de forma independente os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Muito bem, abrace agora a sua perna direita e puxe bem para você. Pressione bem a sua coxa contra o abdômen, contra o baixo ventre. E repasse pela sua perna direita, o pé, os dedos do pé, a panturrilha, a coxa, o glúteo do lado direito e relaxe completamente. Mantenha essa pressão. Observe através dessa pressão o lado direito do seu abdômen e faça inspirações mais profundas, intensificando essa pressão nessa região. Contraia o abdômen, traga a testa no joelho, repasse pelo tônus muscular da sua perna direita, veja se ela está bem relaxada, desde os dedos do pé, planta do pé, panturrilha, e mantenha a testa próxima do joelho. Com o mínimo de esforço, mínimo de esforço. Quando o tremor, ou se o tremor é percebido, a gente não quer eliminar o tremor. Pelo contrário, a gente quer integrar esse tremor através da respiração. A respiração profunda, contínua, ela vai criando um estado de integração. Volte com a cabeça, continue segurando o joelho, e aí repita mais uma vez. Repasse pelo tônus muscular da perna direita, os dedos do pé, planta do pé, panturrilha, coxa direita, glúteo. O abdômen sim está contraído. Abdômen contraído. Respire na postura. Retorne com a cabeça. E já passe o seu pé direito por baixo da perna esquerda e segure no peito do pé ou no tornozelo, onde você achar melhor. Com a mão esquerda você segura o peito do pé. Isso, e leva o braço direito lá para trás.
Estica o braço direito para trás, flexiona o cotovelo e apoia a mão embaixo da cabeça ou na parte alta das costas. E traga novamente essa imagem de um elástico que está conectando o seu joelho direito com o cotovelo direito. Então, Lua, perna direita passa por baixo da perna esquerda. Isso, e você segura o peito do seu pé direito com a mão direita, com a mão esquerda, desculpa. Então, o peito da perna direita com a mão esquerda. Consegue soltar o seu joelho direito um pouquinho mais no chão? Isso, ele cai no chão mesmo. Isso, perfeito. E com a mão esquerda você segura o peito do pé. E aí talvez o movimento como um movimento de cobra, né? Que a gente vai arrastando um pouquinho o tronco para o lado esquerdo para esticar esse elástico e supostamente está conectando o joelho direito com o cotovelo direito. E respire, observe todo o alongamento que acontece na lateral do tronco. Retorne com o braço, depois com a perna. E ao retornar com a perna, cruze a perna direita por cima da perna esquerda, os joelhos ficam próximos, afaste os braços na lateral e deixe as pernas caírem para o lado esquerdo. E agora relaxe na postura. Leve toda a sua atenção do lado direito do tronco e observe movimentos respiratórios nessa região. Observar movimentos respiratórios é uma forma de manter mente e corpo unidos, próximos. Então, quando fazemos uma prática, a prática não é apenas para o corpo. Isso é óbvio, né? Já sabemos. A prática ela é para a mente também. Nós sabemos que é a respiração que faz essa conexão entre corpo e mente através daquele elemento milagroso, por assim dizer, que é prana. Prana é que faz essa conexão entre corpo e mente. Então, quanto mais você mantém a atenção na respiração, maior é a conexão que você mantém entre corpo e mente. Agora sim, vai retornando lentamente. Ao retornar, descruze as pernas, apoie a planta dos pés no chão, as mãos no baixo ventre e observe. E a gente vai continuar observando os efeitos dessa sequência que nós fizemos agora de bruços. Então, gire-se sobre um dos lados do corpo, apoie todo o plano frontal do corpo no chão, se esparrame mesmo, esparrame-se bem no chão e sinta principalmente a região dos genitais.
Então, agora a gente vai passar esse outro nível de percepção, nível energético, que nós chamamos Swadhisthana, esse chakra sexual, a partir do contato dos genitais com o chão, com a terra. E relaxe bem toda essa região, toda essa musculatura que envolve os genitais, os glúteos, a região mais baixa da coluna, né, a região lombar, e até esse músculo interno, o iliopsoas, né, que conecta o fêmur com a base da nossa coluna. Relaxe bem esse músculo, solte bem. Se a pontinha dos pés ficam voltadas para fora, fica mais fácil relaxar. E essa musculatura, a parte interna das coxas. Inspire, sinta o corpo se expandindo completamente, uma inspiração bem profunda. E ao soltar o ar, esvazie, solte, relaxe, se esparrame pelo chão. Deixe que o corpo se desfaça completamente. Muito bem. Traga agora as duas pernas unidas, peito dos pés no chão, palma das mãos ao lado do peito. Prepare a postura da cobra, Bhujangasana. E a gente vai fazer a postura da cobra agora, trazendo a percepção a partir desse chakra sexual, né? Então, você faz a contração do períneo, ativa bem a contração do períneo antes de subir com a cabeça e tente não contrair os glúteos. Então, perceba que há uma diferença antes de subir a cabeça. Perceba que há uma diferença entre contrair os glúteos e contrair o períneo, né? Para contrair o períneo, a gente não necessariamente precisa contrair os glúteos. No começo é difícil dissociar esses dois músculos, né? Então tente fazer primeiro essa dissociação sem elevar a cabeça. Então tente contrair o períneo, fazer essa sucção, né, do, do- da base em direção ao seu umbigo. Mas tente manter os glúteos relaxados. E aí sim, mantendo essa contração, eleve a cabeça, eleve a parte alta do tronco, mantenha essa contração se você puder. Abra os ombros, né? Distancie os ombros das orelhas. Respire na postura. Torne devagar. Solte bem os braços. Observe o efeito. E agora a gente vai repetir mais uma vez com uma outra variação. Então, leve os seus braços nas costas. Entrelace os dedos. Se entrelaçar os dedos fica muito difícil, você pode segurar um dos punhos com a mão contrária. Então, o punho esquerdo com a mão direita, por exemplo. Ou se conseguir, entrelace os dedos. Então, como você achar melhor, que fica mais confortável. E aí, estique os braços. Abra o peito. E aí, eleve a cabeça. Tire a cabeça do chão, a parte alta do peito. E, de novo, tente contrair o períneo. Contrai essa região anal sem contrair os glúteos. Veja se é possível. Sem contrair os glúteos. Mantenha mais um pouquinho.
Volte com a cabeça no chão. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. Pontinha dos pés voltadas para fora. Faste um pouquinho mais as pernas e relaxe. Solte bem, solte o peso das pernas. Relaxe o assoalho pélvico, relaxe os glúteos, relaxe o baixo ventre. Relaxe o peito, os braços, a cabeça sobre as mãos. Inspire profundo e ao soltar o ar, desfaça ainda mais. Solte bem. Descontraia, libere. Muito bem, traga mais uma vez as pernas unidas. Flexione os seus joelhos e segure o peito dos pés. Isso. Os joelhos ficam bem próximos, bem próximos. Encaixe o quadril em direção ao chão. Sinta novamente essa região dos genitais, esse contato com a terra. E antes de elevar a cabeça e a parte alta do tronco, a gente vai novamente fazer a contração do períneo, mula bandha. Então, contraia o períneo, faça essa sucção do períneo em direção ao umbigo, e aí sim, sinta que as suas pernas puxam os braços para trás, o peito a cabeça se eleva, a parte alta do peito também se eleva. Ótimo, abra bem o peito. E tente fazer esse reflexo do arco, né? Crescendo ao mesmo tempo com a cabeça e a pontinha dos pés em direção ao teto. São esses dois movimentos que vão juntos, né? A cabeça e a pontinha dos dedos dos pés em direção ao teto. Respire profundo. Quando quiser, a próxima exalação, retorne. Se puder, fique um pouquinho mais, mas se sente que já deu para você, que já é o suficiente, fique à vontade para retornar. E ao retornar, solte-se bem no chão. Relaxe, solte. Apoie a palma das mãos no chão. Com a ajuda das mãos, agora passe por 4 apoios. E de 4 apoios na postura da criança, Balasana. Fique à vontade se quiser deixar os braços estendidos à frente ou para trás, ou uma mão sobre a outra, com a testa apoiada nas mãos, como você achar melhor. O mais importante é o apoio da cabeça no chão, isso sim, a cabeça tem que ficar bem apoiada para poder relaxar bem a região cervical, o pescoço, a região das escápulas, os ombros. Observe o contato das coxas com o baixo ventre e, se puder, junte um pouquinho mais as coxas. Se puder, até encoste um joelho no outro, para intensificar ainda mais essa pressão na região do baixo ventre. E faça a partir de agora respirações mais profundas, criando uma pressão maior nessa região do baixo ventre a cada inspiração. E na próxima inspiração, expanda com o corpo e venha para 4 apoios. Encontre a postura anatômica do gato. Postura anatômica é sempre esse alinhamento base, né, da construção de um asana. No caso, nessa postura, são as mãos apoiadas na linha dos ombros, joelhos na linha do quadril. Se vocês já sabem muito bem.
né? Muito bem. Leve atenção no seu baixo ventre, contrai o abdômen e estenda a sua perna esquerda lá para trás. Tente fazer isso sem girar o quadril, mantendo o quadril alinhado, né? A altura dos seus glúteos continua na mesma, os glúteos continuam na mesma altura. Então, estenda a sua perna esquerda lá para trás, perna elevada, na mesma linha da coluna. Imagine como se tivesse alguém puxando a sua perna esquerda para trás. Então, eleve e deixe a sua perna esquerda na linha da coluna. Observe, repasse novamente para ver se o seu quadril do lado esquerdo ele subiu mais. Então, tente alinhar, né, o quadril na mesma altura. Respire profundo, perceba como o corpo já pede respirações um pouco mais intensas. A cabeça na linha da coluna, sobe um pouquinho a cabeça, Lu. Deixa na linha da coluna, isso. E com o abdômen bem contraído, se você puder e sente que dá, eleve o seu braço oposto à frente, braço direito. Isso, contraia bem o abdômen, respire. Ótimo. E perceba essa tração que acontece. Isso ajuda a suavizar esse jogo de opostos, né? Esse desequilíbrio que muitas vezes surge. Se você respira profundo e sente que mais do que elevar a perna e braço, é crescer, crescer, fazendo essa tração. Respire profundo. Quando quiser retornar, primeiro retorne com o braço, depois com a perna e descanse. Balança, postura da criança. Respire profundo. Tem um pequeno detalhe, gente, que é uma respiração que ajuda a regular o ritmo da própria respiração, né? Eu chamo ela de respiração reguladora. Então, algumas posturas que às vezes elas têm uma exigência um pouco maior, depois quando a gente retorna, o corpo às vezes demora para encontrar um ajuste no ritmo da respiração. Então, o que a gente pode fazer é inspirar pelo nariz e soltar bem, criando uma pressão pela fenda dos lábios, né? Então, a gente pressiona bem e deixa o ar sair com pressão pela fenda dos lábios. Repete isso 2 ou 3, 4 vezes. Percebe que a respiração já se acalma. Então, novamente, volte em quatro apoios. Encontre a postura anatômica do gato. Essa respiração reguladora, até no dia a dia, às vezes a gente percebe que está com a respiração meio agitada. A gente repete ela algumas vezes, você vê que a respiração ela se acalma. Isso eu posso mostrar para vocês com mais detalhe. Então, para o outro lado agora. Perna direita. Contrai bem o abdômen. Sustente a postura a partir do tônus abdominal. Eleve a perna direita na mesma linha da coluna. Perceba se o quadril está na mesma altura. Ótimo. E aí, se puder, quando puder, o braço oposto. Braço esquerdo. Respire na postura, faça essa tração como quem estica o braço à frente, a perna para trás. Cresça. Respire profundo. Volte com o braço, volte com a perna. E daí a gente vai tentar descansar na postura do cachorro olhando para baixo. Ao invés de ir para o gato, a gente vai para o cachorro. Então, mantendo a pontinha dos dedos apoiadas no chão, suba com o seu quadril lá para o alto. Mantenha os joelhos flexionados, ainda a princípio. Então, suba com o quadril lá para o alto. Isso. Então, o quadril sobe lá para o alto, a gente tira os joelhos do chão. Ótimo isso. Perfeito. Flexiona um pouquinho mais, mama os joelhos. Flexiona o joelho. Isso.
Aí, perfeito. Empina o bumbum. O movimento do quadril é de anteversão, é o bumbum empinado, né? Então, imagina como se tivesse alguém empurrando as suas costas em direção ao chão, empurrando entre as escápulas para baixo. A cabeça fica solta entre os braços. Tenta flexionar um pouquinho mais os joelhos, Lu, e afundar mais o peito por entre os braços. Então, você flexiona um pouquinho mais os joelhos, o quadril vai mais para cima e o peito por entre os braços, a cabeça solta entre as mãos. Tenta descer mais o peito entre os braços. Respire na postura. Só mais um pouquinho. E daí a gente vai fazer a transição para a prancha. Então, desça para a prancha, o abdômen contraído. Uma linha reta, desce com o quadril, uma prancha. Aquela de trabalho abdominal. Isso. Contrai bem o abdômen. Sobe a cabeça um pouquinho, Lu. Ótimo. Sobe um pouquinho o quadril, Li, se você puder. Perfeito. Respira profundo. Vou marcar 15 segundos. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Joelhos no chão, postura da criança, balasana. Muito bom, muito bom. Faltou 5 segundos só ali. E aí, se você percebeu a respiração que ficou um pouquinho ofegante, um pouquinho agitada, experimenta fazer aquela respiração reguladora, né? Inspirando profundo pelo nariz e soltando com essa pressão do ar saindo pela fenda dos lábios. Repete algumas vezes e tenta ir prolongando. A cada exalação que você fizer, tenta prolongar mais a saída do ar. O ar saindo com pressão pela fenda dos lábios. E agora a gente vai se deitar novamente de costas. E eu queria sugerir para vocês fazerem agora uma postura invertida. Então, eu vou dar algumas opções, algumas possibilidades. Quem quiser fazer a vela, pode fazer, né? Sarvangasana, que pode ser ou direto no chão, com o apoio das mãos, né? A variação tradicional. Pode ser apoiado numa parede, quem quiser. Quem não quiser fazer a vela, uma outra opção é Setubandasana, que é aquela que a gente leva o quadril com os joelhos flexionados. A gente projeta o quadril lá para o alto, mas eu vou passar uma variação diferente dessa, então, para quem for fazer. Então, tá bom? Então, levanta a mãozinha quem quer fazer o Setubandasana aí. Tá bom, Mama Lilian. A Lu, se quiser fazer a vela, eu lembro que você fez bem a vela outra vez, né? Então, a ideia da vela é tentar fazer ela sem muito solavanco, né? A gente tentar subir com as pernas sem dar muito solavanco. Então, a proposta na vela é você flexionar os joelhos e tentar trazer os joelhos lá em direção à cabeça primeiro,
E com o tônus abdominal, com o apoio das mãos no chão, vai levando o joelho bem lá em direção à cabeça, como se fossem os pés para trás da cabeça. E aí, isso, perfeito. Aí a palma das mãos nas costas, a perna se eleva. Quem for fazer Setu Bandhasana, eu vou sugerir o seguinte: aproxima bem os pés dos seus glúteos e deixa os joelhos bem próximos. Isso. Palma das mãos no chão. E aí a gente vai fazer a contração do períneo e aí depois a elevação. Então, primeiro contrai o períneo e depois eleve. Se quiser fazer mais uma, Lu, depois, fica à vontade, tá? Se sentiu que já tá bom para você também, tá ótimo. É importante que, independentemente da variação que você escolheu fazer, a cabeça se mantenha alinhada, né? O nariz na linha do umbigo, não gira a cabeça nem para um lado nem para o outro. E o retorno lento, seja em Setubandhasana ou na vela. Para quem fez a vela, primeiro flexionar os joelhos, descer com os joelhos. Se quiser, pode até passar pelo Halasana, que é a postura do arado, aquela que a gente tenta levar os pés lá para trás da cabeça estendidos. E aí a gente vai retornando aos poucos. Ótimo. Quem fez Setubandhasana pode retornar. E se quiser, pode repetir mais uma vez também. Meia ponte. Retorne. Isso. E agora a gente vai apoiar embaixo dos glúteos as duas mãos, os dois braços estendidos. Então, suba o quadril, estenda os braços. Deixa bem esticadinho mesmo. E com a palma das mãos no chão. E aí depois você desce com o seu quadril e apoia em cima das mãos. Aí, perfeito. Estenda as duas pernas, uma perna depois a outra. Muito bem. Agora pressionando os cotovelos no chão, projete o peito em direção ao teto e apoie o topo da cabeça no chão. E faça, se puder, pezinho de bailarina. Aponte os seus dedos dos pés em direção à parede à frente. Pressione bem o cotovelo no chão, o peito projetado lá para o alto. Respire na postura. E se puder, fixe o seu olhar na pontinha do nariz. Retorne. Ao retornar, abrace um pouquinho os joelhos. Faça um balancinho gostoso. Coloque um sorriso no rosto. Aproveite um pouquinho. Fique aí um minutinho nesse balancinho, percebendo se às vezes tem um ponto nas costas que pede um pouquinho mais de pressão. Você pode ficar um pouquinho ali, dar um movimento, né, diferente, às vezes um movimento circular. Então vai percebendo o que que o seu corpo pede nesse momento, que seja gostoso, que seja desfrutável, que você possa apreciar esse momento de conexão com você mesma.
E aí apoie a planta dos pés no chão. Estenda uma perna, depois a outra. Então, ao apoiar a planta dos pés no chão, você pode estender uma perna, depois a outra. As pernas soltas no chão. Deixe que a pontinha dos pés caia naturalmente para fora. E afaste um pouquinho mais as pernas, relaxando a parte interna das coxas. Solte os braços ao lado do corpo, com a palma das mãos voltadas para cima. Então, ao longo dessa prática, passamos principalmente por três níveis energéticos do corpo. O elemento terra, onde nós começamos a prática. O elemento água, na sequência, com a postura, as posturas de bruços, né? De barriga para baixo, a cobra, o arco. E agora, mais nessa última parte, o elemento fogo. E agora a gente passa a atenção à região do nosso coração. Então, traga essa percepção do seu peito nesse momento, no centro do peito. E tente observar e reconhecer os batimentos cardíacos. Tem um detalhe que às vezes eu faço, né? Às vezes fica um pouco desafiador perceber o batimento cardíaco. Se você não conseguiu perceber, tente inspirar profundo, fazer a retenção com os pulmões cheios, segurar o ar nos pulmões. Com a retenção, talvez fique mais fácil reconhecer os batimentos cardíacos. Se ainda assim não deu para reconhecer, você faz a exalação e faz a retenção no vazio. Aí vai ficar ainda mais fácil. E uma vez que você conecta, né, com esse fio, com essa dinâmica dos batimentos cardíacos, tente manter a atenção nela. Perceber como essa vida se distribui através do seu corpo, através desse centro, né, deste plexo, né, que é o cardíaco, o Anahata Chakra, que nós chamamos, né? Esse coração que expande a vida para todo o seu corpo. E está relacionado com o elemento ar, a distribuição de prana pelo corpo e a ligação direta com a respiração. Coração e pulmões estão aí, conectados, né, juntinhos, em contato. Os pulmões abraçando o coração, né, o coração nesse centro, no centro desse centro. Como diz o meu professor, né, coração do coração, no coração do coração. Traga essa percepção no coração do coração. E vai relaxando todo o seu corpo a partir daí. Os braços soltos,
Relaxe antebraços, relaxe palma das mãos, relaxe cada um dos dedos das mãos, relaxe todo o seu tronco, os órgãos internos, as costas, o abdômen, os genitais, a região anal, os glúteos. Relaxe as coxas, atrás das coxas. Relaxe a parte interna das coxas, as panturrilhas. Relaxe os seus pés, planta dos pés e cada um dos dedos dos pés. Relaxe o seu pescoço, relaxe a garganta, as bochechas, as orelhas. Relaxe a boca, os lábios, a língua. Relaxe o nariz, a pontinha do nariz, por dentro do nariz. Relaxe os olhos, as pálpebras, a testa e até o couro cabeludo. Todo o corpo completamente solto e relaxado no chão.
Faça uma inspiração profunda. Vá movimentando o corpo lentamente. Se espreguice. Vire-se para um dos lados, vá se sentando calmamente, numa postura sentada, confortável. E nesta última etapa da nossa prática de hoje, conectado mais com esses centros energéticos superiores, mais elevados, mais sutis. Neste pequeno momento de pausa, observamos o simples fluxo da respiração passando através das nossas narinas, um movimento natural que acontece. Nós simplesmente, como observadores, observadoras, percebemos o ar que entra e sai pelas narinas, toque suave do ar nas nossas narinas, quando entra e quando sai. E assim convido vocês para na próxima inspiração trazer as mãos unidas no centro do peito. E assim nós finalizamos nossa prática de hoje. Inspire profundo. Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças, que as forças da luz assegurem a continuidade dos benefícios da nossa prática. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Namastê.